Saudamos todos com a paz do Senhor Jesus. A palavra do Senhor para nós, nesse momento, está em Lucas, no capítulo 10, no verso 34, que diz assim: E aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. O texto lido foi pronunciado pelo Senhor Jesus, a parábola do bom samaritano, que conta a história de um homem que em uma viagem foi atacado por ladrões, salteadores, e esse homem descia de Jerusalém para Jericó, e esse homem foi deixado, jogado no caminho, ferido, quase morto. E passou por esse homem um fariseu, em seguida um levita, e ambos passaram de largo. Não puderam cuidar daquele homem, não se compadeceram daquele homem. Quando aparece um bom samaritano, e esse bom samaritano fez exatamente o que lemos aqui no texto. Ele se aproximou daquele homem machucado. Ele atou-lhe as feridas. Ele deitou ali azeite e vinho, que eram remédios, usados como remédios naquela época. Ele toma aquele homem nos seus braços, põe sobre um animal e leva esse homem até um lugar seguro, uma estalagem, para que ele pudesse ser cuidado, para que ele pudesse ser curado completamente. E mais do que isso, ele paga a conta e ele promete: quando eu voltar, se tiver ainda alguma despesa, eu acertarei, eu pagarei quando eu voltar. Esse bom samaritano é o Senhor Jesus. Nós um dia estávamos como aquele homem caído, feridos. Muitas vezes a vida, o pecado, as decepções fazem isso conosco, nos jogam no chão. E o homem experimenta em muitos momentos da sua vida situações de humilhação, situações que aos olhos humanos não são situações agradáveis. Quase morto estava aquele homem. Naturalmente, existem aqueles que se afastam nesse momento, aqueles que passam de largo, aqueles que não se aproximam de quem está triste, de quem está vulnerável, de quem está com problema. Afinal de contas, as pessoas também têm seus próprios problemas para resolver. Mas foi naquele momento que apareceu um bom samaritano. Enquanto dois religiosos que passaram antes o desprezaram, um bom samaritano se aproximou daquele homem. Foi isso que Jesus fez conosco e continua fazendo. Quando você está triste, quando você está ferido, quando você está passando até por um momento na sua vida envergonhado, decepcionado, Deus não te abandona. Jesus se aproxima, Jesus se compadece. Todos te deixam, muitos amigos desaparecem, mas Jesus não. Ele vem ao nosso encontro, Ele se aproxima de nós, Ele se compadece das nossas dificuldades. Foi o que Deus disse para Israel lá no passado. Israel, as outras nações, têm seus deuses, que não são deuses verdadeiros. Mas nenhuma nação tem um Deus como o de vocês, Israel, como eu sou o vosso Deus. Nenhuma nação tem um Deus tão chegado como o vosso. O nosso Deus é um Deus próximo a nós. É um Deus que conhece a nossa dor. É um Deus que se compadece de nós. E como Ele fez isso? Quando Jesus Cristo, o Filho de Deus, desceu da eternidade, Ele se aproximou de nós. Ele veio conhecer o nosso sofrimento. Ele veio experimentar a nossa dor aqui neste mundo. Ele se inclinou do céu, como aquele samaritano se inclinou para ajudar aquele homem. Jesus um dia desceu da eternidade
se fez homem, Deus, o Verbo, se fez carne, Deus se transformou em homem como nós, para morrer na cruz do Calvário e sentir toda a dor que nós sentimos. Ele foi traído, foi ferido, foi caluniado, mas ele venceu a morte. No terceiro dia ele ressuscitou. O que aquele samaritano fez? Logo que ele se aproxima, foi atar-lhe as feridas. Haviam feridas ali que estavam abertas, expostas. Certamente sangue ali exposto. O homem estava à beira da morte. Deus, o Senhor Jesus, quando se aproxima, quando Ele começa a cuidar de nós, a primeira coisa que Ele faz é atar as nossas feridas. Uma ferida aberta pode trazer contaminação. Uma ferida aberta, por exemplo, se você tem uma ferida pequena na mão, no braço, se aquela ferida não for devidamente tratada, ela pode trazer uma infecção, você perdeu o braço inteiro, trazer até a morte. Existem feridas que nós enfrentamos, que nós passamos na nossa vida, que se elas não forem tratadas, mas ficarem expostas, assuntos que você leva para qualquer pessoa e você recebe alguns conselhos ali que podem trazer contaminação, pode tornar as coisas ainda piores. Mas Jesus não faz isso. Jesus se aproxima, Jesus ata ali as feridas, porque quem vai cuidar é Ele. Quem vai dar o bom conselho é Ele. Quem vai restaurar tudo o que está perdido é Ele, e Ele tem poder. Jesus é aquele que ata as nossas feridas. E aí Ele derrama agora o remédio, azeite e vinho. Dois símbolos que apontam para o Espírito Santo. O azeite era usado para cicatrização. O vinho era usado para purificar de qualquer contaminação. Jesus nos deu o vinho. Jesus nos deu o azeite. Quando Jesus vai ao Getsêmani, ao Monte das Oliveiras, ali naquela região, ele suou gotas de sangue. Ali era um lugar chamado a prensa do óleo, onde as azeitonas eram espremidas e o azeite era extraído. Jesus nos deu o azeite, o seu Espírito Santo. Ele foi ali moído pelas nossas transgressões. Ele foi ferido pelas nossas iniquidades. E Jesus nos deu agora o remédio que pode cicatrizar qualquer ferida. Feridas na alma, feridas que ninguém consegue curar. A religião não pode curar, mas Jesus pode curar. O vinho, Ele deu na ceia. Este vinho é o Novo Testamento no meu sangue. Também simboliza o seu Espírito Santo, que purifica, que tira toda a contaminação e te dá uma vida nova na presença do Senhor. Aquele samaritano, aquele bom samaritano, na parábola que Jesus contou, se aproximou, atou-lhe as feridas, pôs aquele homem na sua cavalgadura, algum animal, e levou ele para um lugar seguro, para uma estalagem. Jesus quer fazer o mesmo com você, com o Senhor, com a senhora. Ele quer curar suas feridas. Ele tem o vinho, Ele tem o azeite, Ele tem a resposta que você precisa. E Ele quer te levar para um lugar seguro, que é a igreja. Não uma instituição, mas a igreja fiel do Senhor Jesus. Uma igreja que não são paredes, tijolos, mas um povo lavado e remido no sangue de Jesus. Um povo que está aguardando a volta de Jesus. E Ele faz uma promessa. Eu vou voltar. Quando eu voltar, eu pago qualquer dívida. Jesus já pagou o alto preço na cruz do Calvário, por amar a sua vida, por amar a minha vida. Nós já fomos comprados por um precioso sangue, o sangue de Jesus. E agora aguardamos a sua promessa. Em breve, Ele vai voltar. Em breve, nós vamos abraçar aquele que um dia nos pôs de pé, aquele que um dia nos restaurou. E agora mesmo, onde quer que você esteja nesse momento, em casa, participando desse culto, dirigindo, na estrada,
ouvindo essa mensagem, Jesus quer curar suas feridas. Jesus quer te dar salvação. Jesus quer te dar a vida eterna. Porque em breve Ele vai voltar e Ele vai te encontrar nesse lugar seguro, na igreja do Senhor, e vai nos levar para a eternidade. Que Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus.